nesse contexto que a gente está vivendo de isolamento, acho que ver esses rostos sorridentes é o que realmente faz com que a gente se sinta acolhido, né? Se sinta parte de alguma coisa que é maior do que nós. Então, é muito bom poder participar nesses espaços. E aí, depois dessa super apresentação formal, né? Cientista política, desenvolvimento social, essas coisas todas, eu sempre gosto de quebrar um pouco e dizer que, na verdade, a minha maior qualificação é que eu sou a mãe da Lavínia, que tem 19 anos, ou seja, já passamos por todas as fases, né, de desenvolvimento. Tenho uma família estendida também, com 3 enteados, né, um pequenininho de 3 anos, uma outra de 6, vai completar 6 agora, e outra que completa 10 em outubro. Então, é uma família grande, estendida, e a gente está vivendo todo esse processo, né, de repensar como é que pode ser um pouco menos duro esse momento que a gente está vivendo, né, de distanciamento social. Então, eu queria começar, vamos ver se vai dar certo, eu vou colocar aqui no chat um link para vocês, e queria que vocês acessassem e respondessem a perguntinha que aparece aí. Será que vocês conseguem? Vamos ver se vai funcionar. Estou testando essa metodologia aqui agora com vocês. Então, vocês vão abrir e eu vou compartilhar minha tela e a gente vai começar. Peraí. Larissa, eu acho que vocês precisam me colocar como co-host da reunião para eu poder compartilhar minha tela. Consegue fazer isso para mim? Você já consegue compartilhar agora, Mary. Então, Mary, posso só dar um recadinho aqui para o pessoal? Pode. Só uma palavra de ordem, pessoal. No final, a gente faz aquele momento perguntas, mais conversa mesmo. Então, vão enviando para o chat aqui as perguntas que vocês têm, tá bom? E aí, no final, Mary, eu te ajudo lendo as perguntas e aí a gente vai conversando mais livremente, tá bom? É só para não ter interrupções durante. Muito bom. Então, aí eu estou esperando vocês me responderem aí no chat, se vocês conseguirem clicar no link, aí tem que só colocar o nome de vocês e aí responder essa pergunta que está aparecendo. Em uma palavra, como você tem se sentido no contexto atual de pandemia e distanciamento social? Vamos esperar um minutinho para vocês conseguirem fazer isso? Pode ser? Ó, já chegou a primeira. Olha que interessante, a primeira palavra foi isolado, a segunda foi conectado. Introspectivo, abençoada, esperançoso, desanimada. O que mais que vai aparecer aqui pra gente? 5 pessoas participaram, preciso de mais gente participando. Ansiosa, gente, eu também, tô super ansiosa. Mais 30 segundos para continuar colocando as palavrinhas aqui. Será que aparece mais alguma coisa? Dora, não sei se você entrou agora, talvez você não tenha visto a orientação. Pedi para colocar umas palavrinhas seguindo um link que está aí no chat. Então, já temos introspectivo, abençoado, conectado, reinventando, desanimado, espiritualizando-me, ansioso, isolado, esperançoso. Bom, essas são algumas das palavras que podem vir à nossa mente quando a gente começa a pensar nesse contexto que a gente está vivendo agora, desse distanciamento social, né? Dessa pandemia. E aí, eu queria refletir com vocês um pouco sobre justamente esses sentimentos que a gente está tendo aqui e por que a gente se sente assim, né? A gente pode começar por essa primeira palavra, introspectivo. Acho que todo mundo está tendo mais tempo para refletir sobre si mesmo, né? Para pensar um pouquinho em coisas que estão acontecendo, coisas que a gente está vivenciando,
de por que tudo isso está acontecendo, talvez de uma maneira assim meio negativa, mas algumas pessoas podem estar se sentindo também num momento de introspecção que permite essa espiritualização, né? A gente pode também aproveitar esse momento para tentar voltar para si mesmo e voltar a refletir sobre o que é que significa todo esse contexto, qual é o meu papel, por que eu estou aqui, o que eu devia estar fazendo, quais coisas que eu posso melhorar, né? Então, a gente vai se reinventando e é um processo realmente de se redescobrir. Esse redescobrir, ele gera uma ansiedade, às vezes, né? A ansiedade é um sentimento que a gente tem feito esse exercício com outros grupos também e é uma sensação que tem aparecido com bastante frequência. As pessoas estão se sentindo ansiosas porque, na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer depois, né? Ao mesmo tempo em que nós estamos super conectados, né? Porque o tempo todo a gente está em reuniões de Zoom ou vendo as notícias o tempo todo, 24 horas por dia, sendo bombardeado com essas informações. Ao mesmo tempo a gente está isolado. E esse sentimento de isolamento também é uma coisa que faz com que, às vezes, bata uma depressãozinha, né? Um sentimento ruim, uma sensação de que as coisas não vão melhorar. E aí, pensando um pouco no tema que a gente selecionou para conversar essa noite, né, da questão do cuidando uns dos outros, como que a gente pode realmente se conectar com os, mas também sem desconectar das outras pessoas, vem essa reflexão sobre esse período que a gente está vivendo. Então, é um período em que a gente vê muito nitidamente dois processos simultâneos, né? Um é um processo de desintegração, é um processo em que a gente percebe que o mundo está indo num rumo que não é o rumo que necessariamente a gente gostaria de ver, né, acontecendo. A gente vê as pessoas cada vez mais pensando em si mesmas, as pessoas com medo umas das outras, as pessoas se sentindo ameaçadas, até porque sair na rua significa que a gente tem que botar máscara, não pode encostar em ninguém, vai ao mercado, volta para casa, tem que lavar tudo. Então, tem uma sensação generalizada de medo, de um certo desespero, né, que bate na gente. E esse é um processo de desintegração que ele é inevitável, porque a gente não tem controle sobre ele. As coisas estão acontecendo desse jeito e a única coisa que a gente pode fazer é perceber que, na verdade, esse processo ele acontece simultaneamente a um outro, que é um processo de integração, um processo positivo, né, de transformação da sociedade. Então, ao mesmo tempo em que a gente está vendo várias coisas negativas acontecendo, a gente também tem visto nas notícias um processo de integração em que as pessoas estão mais conectadas com as necessidades dos outros. Então, a gente tem visto um aumento, uma proliferação de projetos de apoio, de solidariedade, de doações, de campanhas. E isso é uma coisa que é muito bonita da gente reconhecer, porque é o que faz com que a gente volte a ter uma certa fé na humanidade, né? E aí eu queria compartilhar com vocês uma citaçãozinha, que é essa daqui, ó. Se a gente tem fé na humanidade, né, significa que a gente tem esperança de que as coisas vão melhorar, né? A gente tem que lembrar que a essência da fé está na escassez de palavras e na abundância de ações. Então, na verdade, fé não é simplesmente a gente dizer que acredita em determinadas coisas. Fé é a gente colocar em prática todos aqueles valores, aquelas crenças, aquelas coisas que são os princípios norteadores da nossa vida, né? Então, se a essência da fé está na escassez de palavras e na abundância de ações, quais são as ações que nós podemos tomar no nosso dia a dia, mesmo com o distanciamento social, que podem ajudar a gente a realmente revelar todas essas coisas positivas que a gente tem para contribuir para a melhora do mundo, né? Então, quais são algumas das atividades ou atitudes que a gente pode assumir em relação às pessoas que estão próximas, às pessoas que estão mais distantes, para realmente poder participar mais ativamente do processo de integração, já que o processo de desintegração é uma coisa que a gente não vai conseguir conter, né? Na verdade, o processo de desintegração, ele faz com que a gente sinta uma necessidade de integrar mais. Então, é isso mais ou menos que a gente vai explorar ao longo dos nossos
próximos minutos juntos dessa nossa conversa. Então, pensando então nessa questão de que a essência da fé está na escassez das palavras e na abundância de ações, e pensando também nessa simultaneidade, né, dos processos de integração e de desintegração, eu trouxe para vocês também umas citações aqui que eu queria compartilhar, que vem de uma mensagem que fala um pouquinho desse nosso contexto, né? Essa mensagem é uma mensagem que veio da Casa Universal de Justiça, que é o órgão máximo, né, de administração da fé Bahá'í no mundo, e chegou para a gente agora no começo do ano, né, no Rizvan desse ano agora, e diz o seguinte: aparentemente, incontáveis permutações de nós e eles definem identidades de grupo de modo cada vez mais estreito e em oposição uns aos outros. Com o tempo, essa fragmentação em grupos de interesse divergentes enfraqueceu a coesão da própria sociedade. Concepções rivais... Peraí, eu não coloquei o texto para vocês, né, gente? Peraí. Aqui. Peraí que o texto não está aparecendo para vocês. Estava aparecendo sim. Estava aparecendo? Estava. Não achei aqui, peraí. Ai. Agora está aparecendo de unidade, né? Uma oração de unidade. Esse aqui, vocês estão vendo? Aparentemente, incontáveis permutações de nós e eles definem identidades de grupo de modo cada vez mais estreito. Vocês estão vendo essa? Não, Mary, a gente está vendo uma oração de unidade. Então tá tudo errado, peraí. Não, antes a gente estava vendo a citação da casa. Esse aqui. Agora. Peraí, deixa eu chegar. Agora tá certo. Agora chegou. Então agora foi. Então eu vou ler de novo. Aparentemente, incontáveis permutações de nós e eles definem identidades de grupo de modo cada vez mais estreito e em oposição uns aos outros. Com o tempo, essa fragmentação em grupos de interesses divergentes enfraqueceu a coesão da própria sociedade. Concepções rivais a respeito da primazia de um povo específico são alardeadas à exclusão da verdade de que a humanidade se encontra em uma jornada comum na qual todos são protagonistas. Eu queria pedir para vocês para comentar um pouquinho esse parágrafo, se alguém quiser falar alguma coisa. Será que tem como abrir os microfones? Só 2 ou 3 pessoas, se quiserem comentar um pouquinho o que vocês sentem ao ler esse trecho. Acho que a moderadora precisa dar autorização para tirar os microfones do mudo. As pessoas têm autorização já, pessoal. É só vocês clicarem no seu microfone e falar, tá bom? Então, vamos lá, gente. O que vocês sentem? O que são essas incontáveis permutações de nós e eles? Quem são nós e quem são eles? Todo mundo tão silencioso. Eu vou ajudar, então, a arriscar. Eu estou tentando fazer uma conexão com o que você tinha falado antes, né? Sobre o que é a fé, que são ações e não só palavras, né? E dentro dessa perspectiva, né, quando a gente se divide, quando a gente vê o outro, não conseguimos ver a alteridade, né? Vemos o outro como um oponente, um inimigo, um competidor, ou enfim, o que seja, né? Nessa ideia de oposição uns aos outros, né? Como é que eu posso realizar ações? Eu não vou conseguir colocar palavras em ação, eu vou estar só na dimensão das palavras, né? A ação só acontece quando a gente consegue ver o outro como igual e desce do pedestal e resolve dar as mãos e realizar e seguir adiante. Agora, se a gente não faz isso, eu estou só nas palavras, eu não estou nas ações, né? Então, nós e eles é o grande impeditivo para isso, na minha percepção. Uhum.
Muito bom. Obrigada, Irade. Quem mais quer comentar? Vocês concordam que, a partir dessa perspectiva de nós e eles e de fragmentação dessas identidades, o que a gente está fazendo é exatamente ir em direção oposta à promoção desse princípio de unidade, de integração? Eu acho que tá aberto aqui, vocês estão me ouvindo? Vamos, né? Estou ouvindo. Eu penso que a gente tem, da mesma forma como você estava falando, né, que a gente tem um processo de integração e desintegração, tem algumas coisas que se movimentam na sociedade que é difícil a gente saber se fazem parte de um movimento de integração ou desintegração, né? Vou pegar um exemplo do que está muito acontecendo nesse momento, que é a tal da questão do Dia dos Pais da Natura, né? Então, a Natura escolheu colocar como a pessoa que ia fazer a propaganda de Dia dos Pais um homem trans, e aí tudo se movimentou na sociedade, e aí as pessoas comentam de diversos pontos de vista, né? E é um processo que mostra que existe um movimento de uma pauta identitária forte, ao mesmo tempo que isso mexe com as estruturas e as pessoas têm que rever seus preconceitos ou têm que rever, né, as formas como a sociedade vai caminhando em relação a determinadas questões, como gênero, e tudo isso vira uma bagunça às vezes, né? E é difícil a gente saber, né, se isso promove integração ou desintegração, né? Eu, como uma pessoa otimista que sou, gosto de pensar que vai promover integração, ainda que nesse momento um pouco bagunçado, né? Mas é difícil a gente pensar, né, que é tênue essa linha, né, de como que a gente promove a diversidade e ao mesmo tempo promove unidade. A gente precisa das duas coisas para ter riqueza, né? Senão a gente só reproduz um pensamento nazista, né, de alguma forma, né? Então, acho que nosso desafio é esse, né? Abraçar a diversidade em que tenha diversos eles, ainda que só tenha um nós, né? Bom, esse exemplo ele é excelente, Larissa, porque, na verdade, ele traz uma série de conflitos relacionados à nossa perspectiva do que é certo, do que é errado. E quando a gente está numa posição como a atual, né, em que as incertezas são muito grandes, em que o tempo todo a gente precisa estar com medo do outro, que a gente está o tempo todo se protegendo do outro, que o tempo todo a gente escuta que tem que estar isolado, não pode se encontrar, não pode se encostar. É um desafio muito grande a gente poder ver essa alteridade que o Irade estava mencionando, né? Então, tem esse outro trecho aqui, que eu queria continuar lendo com vocês, que diz: considerai quão radicalmente diferente uma tal concepção fragmentada da identidade da humanidade é daquela que advém do reconhecimento da unicidade da humanidade. Nessa perspectiva, a diversidade que caracteriza a família humana, longe de contradizer a sua unicidade, outorga-lhe riqueza. A unidade, em sua expressão Bahá'í, contém um conceito essencial de diversidade, que a distingue de uniformidade. É através do amor a todos os povos e pela subordinação de lealdades menores aos melhores interesses do gênero humano que a unidade do mundo pode ser alcançada e as infinitas expressões da diversidade humana encontrarem a sua mais elevada consumação. Isso dialoga bastante com isso que você estava falando, né, Larissa? Na verdade, o que a gente está buscando é uma unidade na diversidade. As pessoas, elas não precisam ser iguais, elas não precisam fazer exatamente as mesmas coisas que eu, para que eu reconheça nelas seres humanos, também cheios de características positivas e que podem estar fazendo a sua parte para a melhora do mundo também, né? A gente tem uma tendência, né, a acreditar que a nossa forma de fazer as coisas é a forma mais correta. Tá todo mundo sempre tentando fazer o seu melhor, né?
Aqui em casa, nós somos uma comunidade estendida, como eu já falei para vocês, mas ainda tem outros 3 núcleos, porque a gente mora numa chácara, né? E são 3 casas. Então, tem a casa da minha irmã com a família dela, a nossa casa e a casa dos meus pais, onde está também a família da minha irmã, porque eles vieram do Canadá para cá antes de estourar toda essa confusão e eles não puderam voltar. Então, imaginem vocês, várias cabeças, né? Tentando pensar em como fazer as coisas e tentando resolver, na verdade, dilemas, né, que surgem dentro desse nosso contexto de convivência, que às vezes fazem com que a gente se coloque nessa posição de nós e eles, né? Então, determinadas coisas que um núcleo decide fazer podem gerar uma série de reações dentro do outro núcleo, fazer com que a gente se coloque nessa posição de antagonismo, né? Mas aí aqui, dentro dessa citação, fala muito sobre essa questão de que não é uma questão de uniformidade. Então, se eu olho para o meu vizinho ou para as pessoas com as quais eu tenho convivência na internet e eu estou o tempo todo julgando as ações que essas pessoas estão fazendo, ai, fulano saiu de casa, foi ao mercado 5 vezes essa semana. A gente está sempre achando formas de julgar as outras pessoas de acordo com o nosso próprio padrão, né? E isso vai gerando essa sensação de que a gente tem que se proteger, de que a gente tem que se isolar, de que ninguém está fazendo as coisas certo como eu estou fazendo, né? E isso é um perigo muito grande, porque vai gerando um sentimento cada vez maior de isolamento, né? Vai gerando uma sensação de insegurança muito grande. Na verdade, óbvio que a gente precisa fazer a nossa parte, que todo mundo deveria estar saindo de máscara ou saindo o mínimo possível, né? Ou tentando fazer as coisas de acordo com um padrão mínimo consensuado, né? O que eu estou querendo dizer com relação a isso é muito mais no sentido de que, às vezes, as pessoas têm razões para fazer determinadas coisas ou para agir de determinadas maneiras que a gente desconhece, né? É igual quando a gente está, não sei, no trânsito e a gente está dirigindo ali na faixa da esquerda e vem uma pessoa, né? Você está na velocidade da via, a pessoa vem atrás em toda a velocidade e a gente fala, ai, meu Deus, mas essa pessoa está vindo na outra via, na faixa e está acima da velocidade, eu não vou sair da frente, né? Agora, esse eu não vou sair da frente, na verdade, é um apego ao nosso próprio ego, à nossa própria maneira de fazer as coisas. Porque a gente não sabe se a pessoa está com uma emergência médica dentro do carro, ou se precisa rever, sei lá, resolver algum problema urgente. Então, na verdade, a nossa atitude, em vez de ser uma atitude tão defensiva, é um pouco mais empática, acho que a gente está precisando emanar um pouquinho mais de amor, né? E é isso que essa citação fala aqui também no final, né? Ela diz para a gente que, na verdade, a gente precisa alcançar essas expressões, né, de amor entre todos os povos, porque nós somos um só povo, nós estamos todos interligados e o bem-estar de um influi no bem-estar de todos os outros, né? Então, as coisas são muito mais complexas do que a gente pode imaginar. As relações, elas são muito mais complexas, né? Bom, dentro desse contexto do que fazer, né? Então, dentro das nossas relações mais próximas, uma outra citação que eu queria trazer para vocês é justamente essa daqui, né? De que às vezes a gente está numa situação em que faz com que a gente se sinta entrincheirado, se sinta num momento de ter que se proteger, de ter que estar numa posição de autodefesa o tempo todo, mas que, na verdade, esses pensamentos de guerra, eles precisam ser opostos, né, com um pensamento mais forte de paz. A gente precisa realmente conseguir sublimar os pensamentos de ódio com pensamentos mais fortes de amor, né? Isso é um exercício diário que a gente precisa ir fazendo para se reconhecer no outro também, para a gente poder pensar em gerar esse reconhecimento
né, da humanidade do outro, mesmo que nós não sejamos todos exatamente iguais, mesmo que nós não estejamos fazendo sempre as mesmas coisas de acordo com os mesmos padrões, né? Então, a provocação principal que eu queria fazer para vocês era essa, e eu queria compartilhar com vocês uma outra reflexão. Não sei se vocês viram, 3 semanas atrás, um comentário que foi feito, uma notícia, na verdade, que saiu, deixa eu colocar aqui para vocês o site, que foi uma fala do representante, o diretor da OMS. Vocês chegaram a ver essa notícia? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. O diretor da Organização Mundial de Saúde declarou exatamente 3 semanas atrás, isso aqui, ó. Deixa eu aumentar minha tela. Vocês estão visualizando? O diretor da OMS chora em apelo contra a Covid-19. Por que é tão difícil para os humanos se unirem? O diretor da Organização Mundial de Saúde. Vamos ver o que foi que ele disse. Ele disse o seguinte: com 12 milhões de pessoas contaminadas por Covid, isso à época, né? 3 semanas atrás, e 550 mil mortos no planeta até o dia 9 de julho, o diretor da Organização Mundial de Saúde fez um apelo emocionado ao mundo. Tedros Adhanom Ghebreyesus advertiu na quinta-feira, dia 9, que a pandemia do novo coronavírus segue fora de controle e, em prantos, pediu unidade para a humanidade. Dias depois dos Estados Unidos entrarem com pedido formal de saída da OMS. E aí aqui tem uma citação dele. A grande ameaça que enfrentamos agora não é o vírus em si, mas é a ameaça da falta de liderança e solidariedade em níveis globais e nacionais, disse o diretor da OMS em Genebra, Suíça. Em um discurso emocionado, cheio de pausas, ele disse: esta é uma tragédia que, na verdade, está nos fazendo sentir falta de nossos amigos, perdendo vidas, e não podemos enfrentar essa pandemia com o mundo dividido. Por que é tão difícil para os humanos se unirem para lutar contra o inimigo? Nos últimos 2 dias, foram 170 mil casos novos confirmados de Covid-19. Se a gente atualizar esse número para o dia de hoje, é muito mais, né? O que representa uma queda em relação aos 200 mil do final de semana anterior. Ainda assim, os números são considerados altos demais. As Américas são o continente mais afetado, ou seja, aqui, nós, né? Com 6,12 milhões de contágios confirmados, 272 mil mortes oficiais. Isso é metade de tudo que foi registrado no mundo, e o Brasil segue sendo o país com o 2º maior número de casos de morte no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Diante desse cenário, o diretor da OMS disse que a pandemia é uma prova de solidariedade e liderança global, e voltou a pedir a unidade de todos os países. Isso está matando pessoas de forma indiscriminada. Não podemos ser capazes de identificar um inimigo comum? Não podemos entender que as divisões ou separações entre nós são realmente vantajosas para o vírus? A única maneira é estarmos juntos. Então, a matéria segue mais um pouquinho, mas a provocação que eu queria deixar para vocês era essa. A provocação que eu queria fazer é pensar que se nós realmente temos fé, né, de que nós podemos trabalhar de maneira unida, e nós podemos superar as nossas diferenças e colocar a nossa fé em prática, transformar a nossa crença nos valores, a nossa crença na unidade da humanidade em algo que realmente reflita nas nossas ações, nós precisamos pensar com essa mentalidade, né, de que os nossos vizinhos, com as nossas famílias estendidas, até com as pessoas que a gente não conhece, com as pessoas que a gente está observando pela internet, elas não podem ser mais fortes do que de que a humanidade é uma só, e de que a gente só vai superar tudo isso se a gente reconhecer essa unidade, né? Então, vocês estavam vendo a minha tela com aquela oração de unidade antes, e eu quero voltar ela lá para vocês, na verdade, porque eu acho que é um texto
que realmente nos ajuda a pensar um pouco sobre o que nós deveríamos estar buscando dentro desse nosso momento de espiritualização, de autorreflexão, de aproveitar o nosso silêncio, o nosso isolamento para nos tornarmos pessoas melhores, né? E essa oração de unidade me parece bastante apropriada, né? Ela fala: ó Deus, ó meu Deus, une os corações de teus servos e revela-lhes teu grande plano. Que sigam teus mandamentos e permaneçam firmes em tua lei. Ajuda-os, ó Deus, em seus esforços e concede-lhes o poder de te servirem. Ó Deus, não os abandones a si mesmos, mas guia seus passos pela luz do conhecimento e com teu amor alegra seus corações. Em verdade, tu és seu amparo e seu Senhor. Então, é uma oração de Bahá'u'lláh que eu queria deixar para vocês como uma última colocação nesse momento de fala aqui, antes de abrir para perguntas, comentários. Acho que o ideal é a gente fazer uma conversa gostosa aqui, né? Que não seja só uma fala unilateral. Então, era isso que eu tinha preparado para a gente conversar um pouquinho, né? E aí, Larissa conduz a próxima parte. Não, na verdade, eu só fico passando a bola aqui, não conduzo nada. Pessoas queridas que estão assistindo, se quiserem mandar perguntas no chat aqui para eu ler para a Mary. Se quiserem também, como a gente tem bastante tempo ainda, se quiserem abrir os microfones para fazer as perguntas, fazer os comentários. Eu gostaria de fazer um comentário, Larissa. Eu não estou achando o chat aqui para fazer a pergunta. Pode ser? Pode, por favor. Então, queria primeiro agradecer essa linda reflexão que a Mary trouxe para a gente. Eu penso, Mary, que o que está acontecendo agora nós estamos vivendo numa época, né, em que o espírito da época nos chama para uma visão do mundo como uma sociedade global, né, uma sociedade planetária. Só que ainda nós estamos presos a um paradigma anterior, que é o paradigma da nação, né? Nós estamos olhando para o outro lado do rio que nos chama, e lá existe a crença, né, de que a humanidade é uma só, mas a gente ainda pensa e age com uma cabeça nacionalista, uma cabeça mais voltada para a nossa própria cultura, as nossas próprias maneiras. E eu acho que, às vezes, uma pandemia como essa aparece justamente para colocar em crise o paradigma atual. Porque esse é um problema que nenhum país sozinho vai conseguir resolver. Nenhuma cultura sozinha vai conseguir resolver. Nenhum grupo de cientistas isoladamente vai conseguir resolver. Me parece que só na medida que esforços de todos os países, de todas as culturas, de todas as nacionalidades forem conjugados, é que a gente vai conseguir suplantar isso. Obrigado. É bem isso, Henry. Concordo muito com esse seu comentário, porque são essas as percepções que a gente tem do nós e eles, né? A gente ainda tem muito uma visão fragmentada de quem são os grupos a que a gente pertence. Então, se a gente pega na esfera das relações internacionais, esse conceito de nacionalismo que não percebe que as fronteiras entre os países são artificiais, né? Elas foram criadas de uma forma arbitrária, né, em termos de dominação e até para operacionalizar mesmo as estruturas de governo e de organização, mas elas são artificiais, né? Se a gente pega, por exemplo, a história da própria África, né, que é o comentário mais comum que a gente estuda, né, na escola, quando começa a criticar essa questão, é a África, que foi toda dividida em quadradinhos pelos colonizadores, sem levar em consideração os povos que já viviam lá. Mas a gente pode trazer isso para a nossa realidade aqui na América Latina também. A América Latina também foi dividida de maneira artificial, e os povos originários que estavam aqui, eles não seguiam a mesma lógica que
o colonizador seguiu para fazer essa divisão. Então, essas fronteiras artificiais, elas precisam ser revistas no sentido de entender que mesmo as pessoas do lado de lá do rio, né, elas continuam sendo seres humanos, continuam sendo pessoas iguais a nós. O vírus, ele atravessa o rio, né, ou seja, ele não vai ficar contido pela fronteira artificial que a gente estabeleceu só porque é um país, né, com fronteira administrativa política. E da mesma forma, a gente pode trazer para o espaço micro também. É o time de futebol para qual você torce, né? Então, eu torço para determinado time, você torce para outro, e aí por isso a gente não pode conversar e tudo que você fala eu vou contrariar. Então, a gente precisa rever essa maneira de se relacionar com as pessoas para trazer essa consciência de que, na verdade, somos todos um grande grupo de nós, né? Apesar de torcermos para times diferentes, apesar de vivermos de lados diferentes do rio ou de estarmos em países diferentes do outro lado da fronteira, né? Mas nós somos todos uma só humanidade, né? Que mais? Tem mais comentário? Fazer esse tipo de atividade mais assim, caladinhos, todo mundo aí atrás do seu microfone mudo, mas eu não gosto desse negócio não, eu gosto de participação. Vamos lá, conversem comigo. Ó, o Ricardo colocou aqui um comentário por texto. Ele disse: obrigado pela apresentação. Penso que está em uma educação emancipatória e por propósitos sobre a educação vigente orientada na competição. A grande chave para a mudança, como eu percebo esse papel da educação para essa unidade desejada. Bom, eu concordo, Ricardo, que, na verdade, o nosso processo educacional, ele tem uma influência muito grande na maneira como a gente enxerga, né, essas nossas relações. Trabalhando dentro do cenário da educação formal, a gente vê que dentro da escola isso já está sendo revisto, né, bastante. A gente já tem tentado superar esse paradigma da competição em algumas esferas, apesar de que o nosso modelo educacional ainda é muito competitivo, né? Então, a gente está sempre educando os nossos jovens para competir com o outro no mercado de trabalho, ou competir com o outro para uma vaga na universidade. O tempo todo a gente está nesse paradigma de competição. Mas, se a gente olha dentro do âmbito mais amplo de sociedade civil, das organizações não governamentais, das atividades de base, da estrutura das comunidades, a gente vê que isso já vem mudando bastante, né? As pessoas estão cada vez mais conscientes de que, sim, o ser humano é competitivo, mas o ser humano também é colaborativo. Então, é aquela velha história, né? Qual é a característica que a gente quer nutrir dentro do ser humano? Se a gente está buscando uma educação emancipatória, como você coloca aqui, a gente precisa aprender a nutrir o lado positivo, né, das qualidades, das virtudes, dos valores corretos, né, porque o valor é uma coisa que a gente atribui. Se eu atribuo valor maior ao dinheiro, ou se eu atribuo um valor maior ao trabalho, então eu vou colocar todo mundo para sair, mesmo no meio da pandemia, para voltar ao trabalho, porque eu estou valorizando mais a economia do que a vida, né? E aí, esse processo de reflexão sobre o que é que realmente é importante, o que é que realmente a gente dá valor dentro da nossa vida pessoal e da nossa vida coletiva enquanto sociedade, é uma reflexão importante que a gente tem que fazer. Obrigada pelo comentário. A Larissa colocou aqui: você acredita que nós somos ou nós estamos competitivos? Larissa, essa é uma ótima pergunta também, né? Eu acho que nós
Somos e estamos, na verdade, né? O ser humano, ele tem uma característica dual, né? Uma natureza que é tanto do instinto, meio essa característica do animal, né? Nós somos animais. Então, nós temos uma característica competitiva, né? É natural, mas nós também temos uma característica colaborativa. O que acontece é que a nossa sociedade hoje, ela dá muito mais valor à competição do que à colaboração. Então, se a gente está alimentando a competição, é isso que a gente vai ver o tempo todo, né? É aquela coisa, se as mulheres aqui que já tiveram filho vão se reconhecer nisso daqui. Você, quando fica grávida, você só vê mulher grávida na rua, né? Você, quando compra um carro novo, você só vê o mesmo carro na rua. A gente só vê aquilo que a gente está focando, né? Então, se a nossa sociedade está moldada para favorecer a competição, a gente vai ver competição o tempo todo. Mas se a gente fizer, dentro dessa perspectiva que o Ricardo estava falando, uma mudança, uma transformação da nossa maneira de ver as coisas para focar mais em aspectos colaborativos, de solidariedade, de empatia, de simpatia também, né? De poder agir com as pessoas da maneira como a gente gostaria que agissem com a gente. Então, é isso que a gente vai começar a ver também. Então, eu acho que nós somos competitivos, nós podemos ser competitivos, mas também podemos ser colaborativos, né? Eu gostaria de falar. Posso falar? Por favor. Eu acho também que a gente aumentando nossos programas de pré-jovens e aulas de criança, né, essa educação espiritual vai trazer uma grande mudança na sociedade, porque a questão da mudança do ponto de vista das pessoas já numa idade um pouco mais avançada, a mudança no modo de agir exige grande esforço, né? E talvez essa pandemia possa ter chegado a um ponto em que as pessoas estão vendo essa necessidade, mas isso não quer dizer que elas querem mudar. Elas vejam a necessidade, mas até então é difícil você sair do seu lugar, né? Mas a partir do momento em que mais jovens começam a se espiritualizar, crianças, porque a gente vê que as crianças que participaram de aulas Bahá'ís, o quanto que elas são diferentes das outras, né? O modo de falar, o modo de agir, o tanto que elas são proativas, tanto que elas são corteses. E quando elas entram num programa de pré-jovens com outras crianças que não participaram, a diferença é grande, né? E talvez isso possa fazer com que um espelhe no outro, né? E para trabalhar essa cortesia, trabalhar essa humanidade, essa cooperação em que a humanidade está precisando tanto, né? Então, eu acho que vai ser uma mudança assim meio que orgânica dentro interior para todo mundo. É verdade, Lu. E é muito essa questão do foco que se dá, né? Então, nas atividades que a gente faz com as crianças e com os pré-jovens, a gente canaliza justamente o entender da essência boa do ser humano, né? Nas crianças, a gente trabalha muito a questão das virtudes, então são aulas focadas em virtudes. A gente trabalha muito a questão da valorização da diversidade, e aí entra um pouquinho, acho que, da pergunta que o Nader colocou aqui também. O Nader falou sobre esforços que grupos religiosos poderiam fazer para se unir nesse momento de pandemia, né? Para auxiliar o processo de integração, reduzir as divergências. Dentro das aulas para crianças que a comunidade Bahá'í promove, a gente ajuda as crianças a reconhecer em todos os manifestantes de Deus essa essência, né? Então, independente da outra, a gente nutre esse amor pela humanidade, esse amor pela revelação divina, porque, na verdade, a essência é uma só, né? Então, se nós nos reconhecemos, mais uma vez, como
uma só humanidade que em diversos momentos receberam essa revelação desses diferentes manifestantes de Deus, mas que são um processo de revelação progressiva, né, que vem ajudando a gente a entender determinados conceitos mais amplos. Então, se as crianças já são educadas dentro desse novo paradigma de compreensão, de valores, de reconhecer essa unicidade da humanidade, essa unicidade de Deus, a gente consegue realmente gerar uma transformação muito mais duradoura. E quando eles são adolescentes, né, os pré-jovens, a gente já consegue ajudá-los a canalizar as energias deles para as coisas positivas, né, para as atividades que vão gerar uma transformação na sociedade. Então, eu acho que você fez um comentário muito bacana nesse sentido, de que, de novo, o que o Ricardo estava falando, é um processo de educação transformador, emancipatório, no qual a gente está trabalhando juntos, né? E aí, para responder um pouquinho mais, conversando aqui um pouquinho com o Nader, porque eu também não tenho respostas, né, específicas para tudo, acho que é muitos, né? Tem muitas comunidades de diversas, como diz isso, denominações, né, religiosas, que têm trabalhado em conjunto, né? Então, muçulmanos, cristãos, bahais, budistas, as pessoas estão muito conscientes, cada vez mais conscientes da necessidade de reconhecer, mesmo que não sejam, não é o caso de dizer que as pessoas vão mudar de religião ou qualquer coisa dessas. É muito mais no sentido de que se a gente consegue encontrar os pontos de convergência, em vez de focar nos pontos de divergência, a gente consegue pensar em processos de colaboração. E aí a gente para de nutrir, de novo, essa sensação de que eles são uma coisa, nós somos outra, né? De que eu estou certo, eles estão errados, e a gente começa a ver que, na verdade, dá para conversar. A gente tem muitos pontos de intersecção que podem ajudar a gente a dar os passos adiante, né, para poder gerar realmente essas transformações. Aí o Marcelo estava perguntando aqui, nesse contexto de pandemia e isolamento social, como cada um de nós poderia contribuir na prática para a construção de laços mais solidários e colaborativos entre a humanidade, homens e mulheres? Acho que a prática, ela é justamente essa questão do dia a dia, né? É o que eu faço cada dia, todos os dias, para fazer valer essa questão de que a essência da fé está na escassez de palavras e na abundância de ações. São os pequenos atos que a gente faz todos os dias, dar uma ligação para uma pessoa. Uma coisa que eu tenho feito que eu acho que assim, eu não sou muito boa de ligação telefônica, essas coisas, eu sou péssima disso daí. Ficar mandando mensaginha, eu não sou dessas. Mas uma coisa que eu decidi fazer nesse momento de pandemia, que eu acho que tem gerado bons frutos em termos de estreitar os meus laços com os meus amigos e os meus conhecidos, é que de vez em quando eu mando um videozinho no WhatsApp, sabe? Quando você pega assim, faz uma gravaçãozinha, oi fulano, tô aqui pensando em você, e querendo saber se você está bem. Então, eu acho que são pequenas ações, não tem assim uma receita de bolo das coisas que a gente pode fazer, mas é cada coisinha pequena que eu posso fazer para demonstrar que eu me importo, que eu estou querendo saber de você, que eu estou querendo contribuir. Então, a gente tem visto muito os jovens no começo da pandemia oferecendo para fazer as compras para os idosos. A gente tem visto muita campanha de doação de agasalho, a gente tem visto gente arrecadando para a cesta básica. Eu acho que são essas pequenas coisas que a gente vai fazendo. E aí a gente vai nutrindo esse amor, né? Superando os pensamentos de guerra com pensamentos de paz, esses sentimentos de ódio com sentimentos de amor, e fazendo com que a gente mude o foco do negativo para o positivo, né? Não sei se eu respondi, Marcelo. Mary, isso foi o que uma pré-jovem minha disse numa entrevista que a gente fez para a TV essa semana, do grupo de pré-jovens. Ela disse, a gente está aprendendo a mudar o mundo, começando a mudar dentro de casa, junto com os nossos pais. Então, eles partiram da ideia do grande para o pequeno, né? Os atos pequenos, atos de serviço pequeno.
Eu gostei dela falando isso. Muito bacana, Lu, porque, como você falou de novo, né, as crianças elas sacam isso mais rápido do que os adultos, né? A gente vê que as crianças e os pré-jovens eles estão mais de coração aberto, talvez, e como o Irad está comentando aqui também, nós temos a tendência de, ao sermos convidados a cuidarmos uns dos outros, a focarmos no nós e não no eles. Então, cuidamos prioritariamente dos nossos iguais. Então, o Irad pergunta qual seria a chave para nos abrirmos ao eles e verdadeiramente cuidar, não somente nos darmos e não somente nos darmos por satisfeitos em doarmos uma cesta básica ou fazer uma doação financeira. Acho que eu quero começar a comentar isso aqui pela última parte, né? A doação da cesta básica e a doação financeira, elas são fundamentais nesse momento, assim. E se a gente para pensar que existem pessoas que estão com necessidades reais, né, de sobrevivência imediata, então essas ações que a gente tem visto e muitas vezes contribuído, que são mais emergenciais, elas são fundamentais. Elas mostram a nossa capacidade de ver a necessidade do outro e de responder com uma tentativa de aliviar, né, esse momento emergencial, mas elas não são suficientes, né? E, além disso, elas podem gerar também uma sensação de superioridade, uma relação mais vertical, né? De quem tem dá alguma coisa para quem não tem. E, na verdade, não é esse o espírito. O espírito é a gente ver que, na verdade, se somos todos uma só humanidade, não deveria haver esses extremos de riqueza e pobreza, né? A gente precisa rever, talvez, as nossas próprias necessidades fundamentais. Acho que durante essa pandemia a gente teve muita essa oportunidade de pensar o que realmente é necessário, né, na minha vida, quais são as coisas que eu preciso ter, comprar, experimentar, e quais são as coisas que eu posso abrir mão. E com isso, rever um pouco a questão dos extremos mesmo. Se nós podemos pensar em, por exemplo, garantir uma condição mais justa, né, de distribuição de recursos para as pessoas, não significa que o meu trabalho não precisa ser remunerado, porque eu estudei. Claro, todo mundo, né, faz a sua parte na sua trajetória e pode ser recompensado por isso. Mas se eu tenho condições de ter uma renda que me permite manter o meu padrão de vida dentro das minhas prioridades, dos meus valores atribuídos, né, às minhas necessidades, como é que eu consigo também verificar a minha responsabilidade maior de participar nesse processo de redistribuição de recursos para outras pessoas. Então, eu acho que tem toda uma parte mais estrutural também relacionada à maneira como o pagamento de impostos funciona, contribuições voluntárias e tudo isso, mas eu acho que é muito uma perspectiva de que se somos todos um grande grupo, né, de uma humanidade, se tem alguém que está passando necessidade lá na outra ponta, é responsabilidade minha, sim, me preocupar com isso e rever os meus valores e participar num processo de reestruturação da sociedade, né? Não sei se o Irad quer falar um pouquinho mais sobre isso também, que eu sei que ele tem várias contribuições para falar. Mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Como é que a gente está de tempo, Larissa? Tem tempo ainda. Ixi, tem tempo. Normalmente a gente costuma encerrar às 22, Mary. O Irad quer comentar? Foi convidado aí a comentar. Eu só vou bater palmas, mas posso também comentar. Eu achei muito importante isso que você levantou, Mary, do nós e eles. Eu acho que está verdadeiramente no cerne do desafio hoje, né?
Ou seja, a pandemia veio nos mostrar que existe um eles que muita gente desconhecia, né? Tem muita gente que não tinha ideia de que numa favela não existe água encanada e que lavar as mãos é um ato impossível, porque não tem água corrente. Como é que você vai ficar lavando as mãos? Tem muita gente que não tinha ideia que aqueles que moram nas palafitas, lá no Recife, a temperatura interna de uma palafita dessas é mais do que 41 graus. Como é que você vai fazer distanciamento social e fique em casa? O que quer dizer fique em casa? Não tem o menor sentido. Então, parece que se descobriu que existem esses extremos de riqueza e pobreza, né? Esses extremos na sociedade, né? E esse desafio da alteridade, se colocar no lugar do outro, entender a posição do outro, entender a dor do outro, reconhecer a identidade do outro, da outra, né? Que a pandemia está trazendo, né? Então, eu concordo 100% contigo, para que a gente possa ver o fim desse nós e eles, tem que ter uma reestruturação total da sociedade humana. Ela está estruturada em nós e eles, né? Por isso que o órgão Supremo Bahá'í, a Casa de Justiça, que você destacou naquele texto, coloca isso como um desafio, né, para a humanidade. E eu só vou realmente perceber o que significa o meu desafio enquanto ser humano, né, de poder realmente cuidar do outro, da outra, né? A gente tem uma mania na língua portuguesa de botar tudo no masculino, né? Cuidar do outro, como se as outras a gente não fosse cuidar. Mas trazendo essa dimensão maior, né, do cuidado, né? O cuidado só vai existir quando houver empatia. Isso é uma coisa que Leonardo Boff levanta com muita propriedade, né? Então, o que significa ser empático ao outro? É sentir a dor do outro, é sentir a necessidade do outro. Por isso que eu levantei com um certo tom de crítica, né? Mas você muito habilmente conseguiu reverter a minha colocação, dizendo, não, mas também a cesta básica é muito importante. Sim, é importante. Mas vejam como a gente não percebe o que significa o desafio da vida do outro. Tem famílias inteiras que têm cesta básica parcialmente utilizada em casa. Por quê? Porque não tem gás. Não tem dinheiro para pagar um botijão de gás. Então não consegue cozinhar o feijão, o arroz, o macarrão. Onde está a minha empatia? Minha empatia está em dar a cesta básica? Isso não reverte em uma verdadeira ação de cuidado. O cuidado, então, é eu sair do meu locus, né? Da minha posição onde eu me encontro, ir até o outro, né? Conhecer o que significa o desafio do outro. Como é que você cozinha? Como é que você vai fazer esse macarrão, esse feijão, esse arroz? Você não tem gás? Eu não tenho, eu estou desempregado. Semanas não entra um tostão aqui em casa. Como é que eu vou cozinhar isso, né? E aí, como você mesma falou, né? O trânsito, de repente, está o cara lá atrás de você acelerando, querendo te passar, e você xinga o cara. Você não tem ideia do que está acontecendo com ele ou ela. Então você vai dizer, tá vendo só, recebe cesta básica, mas pegou o macarrão e vendeu. Eu venderia o macarrão para conseguir ver se eu consigo comprar o bujão de gás para conseguir cozinhar o arroz, né? Então nós precisamos entender mais a dinâmica uns dos outros, né? Essa verdadeira irmandade só acontece quando a gente sai do nosso espaço, sai da nossa zona de conforto, né? E realmente entender o que significa esse amor que nós estamos sendo convocados a colocar em ação, essa fé que você muito bem também destacou, né? Não basta só sentar e orar e pedir a Deus que a pandemia vá embora. Acho que dificilmente Deus realiza esses milagres dessa forma. Ele quer o milagre de nós sairmos da nossa comodidade, da nossa zona de conforto e dizemos, ok, eu estou disposto
a sacrificar e transformar alguma coisa. Aí o milagre acontece. Engraçado, Irad, esse seu último comentário, né, de que os milagres que a gente espera que Deus faça. No outro dia, eu estava vendo um meme desses que dizia que Deus fala assim: poxa, humanidade, eu mandei para vocês uma pandemia para ver se vocês aprendiam alguma coisa. A única coisa que vocês aprenderam foi a lavar a mão? Não é possível. Tem mais coisa para aprender dessa pandemia do que só lavar a mão. A gente precisa realmente ver nesses desafios, nessa crise, né, a oportunidade que a gente está tendo de rever, de revalorizar, de reorganizar as nossas prioridades para poder realmente trazer uma nova perspectiva, um novo olhar sobre tudo isso que está acontecendo. O Marcelo comentou aqui primeiro dizendo: excelente comentário, Irad, muito pertinente. E aí ele colocou: parece paradoxal, o distanciamento social em contexto de pandemia acabou nos aproximando de realidades sociais muito distintas das nossas e desconhecidas. É isso mesmo. E aí o Henry estava falando no começo sobre essa questão das fronteiras nacionais, né? Da gente se reconhecer mais como os nossos nacionalismos, e eu como brasileira, os outros como estadunidenses, outros como europeus, e a gente fecha as fronteiras. E primeiro que o vírus não vai respeitar essas artificialidades, né? Esses artifícios, mas também nós vivemos na era da informação. Nós estamos em um momento em que não tem como a gente se proteger, né, da quantidade de informação que está chegando. Então, a gente recebe informação de todos os rincões do mundo, e isso pode gerar uma ansiedade muito grande, né? A gente fala hoje em dia de uma infodemia, né, que é o excesso de informação que a gente está recebendo e que vai gerando esse desespero na gente, e que não é bom a gente ficar o tempo todo ligado no jornal e vendo os números da pandemia, mas ao mesmo tempo ter acesso a essa informação é o que faz com que nós estejamos atentos para o fato de que o processo de desintegração é real, que ele está acontecendo, e de que nós precisamos fazer alguma coisa para poder participar no processo de integração, né? Então, o Henry está colocando aqui no chat: pátria é onde existe céu sobre nós, né? Então, a Terra é um só país, né, Henry? Porque o céu ele está em volta da Terra inteira e é o mesmo céu para todo mundo. Então, a nossa pátria, na verdade, é o nosso planeta. E a gente precisa aprender a reconhecer isso para poder se reconhecer como habitantes de um só planeta, de uma só pátria, né, de um só país, e verificar a nossa responsabilidade, né, com os nossos direitos. Eles precisam ser garantidos a partir da nossa própria responsabilidade também de fazer uma transformação, de implementar o que o Irad estava comentando, que é esse tal desse paradigma do cuidado, né, que o Leonardo Boff traz com tanta propriedade para nós. Muito bacana. O que mais? Eu queria só falar uma coisa que, em outra oportunidade, eu escutei o Irad falando algo parecido, e isso ficou muito na minha cabeça, assim, né? Que nós, barrais, temos um compromisso com uma prática espiritual diária, né? Então, nós temos que ler escritos pela manhã e pela noite, nós temos as orações obrigatórias, nós temos momentos em que a gente deve nos olhar, né? Nesse sentido de que a gente tem um momento do dia que a gente para olhar para dentro, e que isso não é à toa, né? Assim, que a gente tem esse compromisso com o para fora, mas a gente só consegue ter esse compromisso com o para fora quando a gente tem um compromisso sério com o para dentro. Porque senão a gente pode correr um risco, que é uma coisa que eu acho que pode ser muito perigosa, que é achar que nós já garantimos para nós essa ideia de unidade, né? E que por eu ser Bahá'í, eu não tenho preconceitos, ou eu não vou achar que existem eles, né? Assim, ou que eu já venci isso por me tornar Bahá'í, né? E o tempo todo nós precisamos estar olhando para isso, para que a gente não caia, né, nesse
lugar perigoso, né? De que achar que a gente já garantiu isso quando está muito longe da gente ter garantido até internamente. Né? Quanto mais a gente conseguir manifestar isso de fato materialmente na sociedade. E aí eu escutei o Irad falando agora e me pareceu menos irônico do que da primeira vez que eu ouvi ele falando, né? Assim, nossa, mas a gente descobriu agora que tem gente que passa fome? Né? Assim, isso não pode ser, não pode ser que a gente descobriu isso agora, né? Tem alguma coisa errada na nossa prática de serviços se a gente precisa de uma pandemia para descobrir que tem gente que não tem água em casa. Né? Assim, a gente precisa rever de fato como que a gente está agindo e como que a gente está chegando nas pessoas e nessa realidade que a gente quer transformar, né? A gente tem que ter esse momento para dentro, que seja um pouco mais cuidadoso da gente poder realizar essa unidade interna para que a gente possa manifestá-la, mas também repensar como que a gente está chegando na sociedade, porque essas coisas estão escancaradas. Né? E a livre busca da verdade não é um princípio que chegou com a pandemia. A gente tem que estar olhando para a realidade e buscando entender o que está acontecendo no mundo que a gente quer transformar. Acho bem interessante essa sua reflexão, Larissa. E especialmente essa questão de que não é de agora que a gente sabia que existiam coisas erradas, né, no mundo e distorções e extremos, mas talvez o que a pandemia tenha trazido para a gente em termos de oportunidade é justamente ter aproximado essa realidade do nosso cotidiano, né? É a gente pensar, por exemplo, que as pessoas hoje em dia não podem mais contar com a tal da faxineira que vem uma vez por semana ou todos os dias, porque além do fato de que se essa pessoa está saindo de casa, ela está sendo colocada em risco, né? Então tem a nossa empatia em reconhecer o risco que essa pessoa está sendo exposta se ela vem trabalhar para a gente, né? Mas ela também pode estar trazendo um risco para dentro da minha casa, né? Porque ela pode trazer um perigo real, que é a transmissão do vírus. Do outro lado, né, vendo isso do outro lado da moeda, a gente vê, por exemplo, aqueles primeiros casos que a gente teve notícia no Rio de Janeiro, em São Paulo, de pessoas que vieram infectadas, estavam fazendo o seu isolamento, mas não dispensaram os seus trabalhadores domésticos, e aí o trabalhador doméstico faleceu, né, porque foi contaminado dentro da casa dessas pessoas, e a outra pessoa que estava em tratamento, classe média alta, sobreviveu, né? Tem outras condições. Então, isso, acho que a pandemia ela veio dar um choque de realidade mesmo, de aproximar a gente de algumas tragédias que estavam muito contidas, talvez, né? Estavam muito isoladas, como o Irad falou, na favela, nas palafitas. Era uma coisa que eu não necessariamente eu não precisava ver. Se eu não quisesse, eu não via. Eu sabia que existia, mas eu não precisava ficar vendo. E agora isso está muito mais próximo da gente, né? Isso é a nossa realidade diária mesmo, e as fatalidades estão começando a chegar nos nossos vizinhos, às vezes dentro da nossa própria família. Não dá mais para a gente fugir. Então, acho que além de aprender a lavar as mãos, né, a gente está aprendendo outras coisas também em relação às nossas hábitos e os nossos valores que estão sendo revistos. Eu tenho fé, de verdade. Eu acho que fé é a palavra que realmente a gente deve usar com muita convicção de que nós estamos, sim, num processo de aprendizagem em que o processo de integração precisa se intensificar, né? A gente está vendo que não adianta mais a gente deixar para o outro fazer, né? A gente vai ter que tomar ação. Eu acho que essa é a oportunidade que a pandemia está trazendo para a gente de revalorização das coisas, de reorganização e de prioridades, né? O que mais? Vou perturbar quem está calado, hein? Jalê, Lourdes, Deise, Dora.
Solange, Minu, Maria Vitória, Silvia. Quero ouvir as vozes de vocês. Ou o texto, pode botar lá no texto também. Vilma, Roger. Ô, Eu Mary, vou voltar. Oi, siga, Fariba. hoje eu estava lendo o documento Prosperidade da Humanidade da Casa de Justiça, que é de 95, né? E nesse documento, a Casa de Justiça fala, tem um capítulo, que é o segundo capítulo, que fala sobre justiça. Eu fiquei assim muito encantada. Eu já tinha lido antes, né? Mas retomar o texto foi muito interessante. Então, começa o capítulo dizendo que a justiça é o único poder que pode traduzir a consciência emergente da unidade da raça humana em uma vontade coletiva, através da qual as estruturas necessárias à vida comunitária global poderão ser erigidas com confiança. Isso é só a primeira frase, né? Mas essa frase diz muita coisa, porque primeiro que a justiça é o único poder. Para a gente chegar nessa unidade almejada, que é a solução, que é o remédio, que é o caminho, a gente precisa ter justiça. Porque enquanto não houver justiça, a gente não vai conseguir transformar isso numa vontade coletiva, onde as estruturas necessárias à vida comunitária global poderão ser erigidas com confiança. Porque a gente vive um momento, eu acho que o que a pandemia também está mostrando muito para a gente, é que não há confiança. Além dessa, não há confiança física, né? Tudo isso que você muito bem mencionou, nos falta confiança em tudo, nas estruturas, nas informações, nas instituições, nos remédios, nos caminhos, né? Falta tudo isso. E isso tudo advém do pensamento do que é bom para mim e não do bom para todos, né? Então, enquanto eu estiver só me preocupando em me proteger, que eu tenho que me proteger, óbvio, mas quando essa é minha única preocupação, quero voltar ao normal porque eu não aguento mais, e esse é o mote, a gente não vai resolver, vai ser só simplesmente uma passagem por uma experiência e a gente vai contar algumas coisas da história da pandemia. Mas o que é esperado é, de fato, uma transformação, né? Onde a gente tem um olhar de justiça, onde a gente não só ouve essas histórias que são totalmente inconcebíveis em pleno século XXI, né? Que a pessoa não tem nem o gás para cozinhar o macarrão, vamos dizer assim, ou não tem nem a água para lavar a mão. Então, transformar esse reconhecimento numa ação. Não pode ser simplesmente um fato curioso. Nossa, sabe? Que coisa! Mas tem que ir para além, né? Não tem como ter justiça se não tem unidade, né? A gente não, se nós não nos reconhecemos dentro desse grande grupo de nós, né? E não reconhecemos essa unicidade da humanidade, em que o bem-estar de um depende do bem-estar do todo, não tem como ter justiça, porque eu não posso ser justa com um grupo e ser injusta com outro. Isso não é justiça, né? Então, a gente precisa reconhecer essa unicidade, a gente precisa trabalhar pela unidade para poder chegar ao ponto em que a gente estabeleça a justiça como sendo realmente um valor, né? Trabalhar com justiças parciais não vai resolver o nosso problema. Né? E essa questão da gente ser pertencente, essa questão de unidade, de sermos essa questão da unidade mesmo, né? É muito complicado, porque você vê que muitas pessoas, elas
não estão assim se sentindo que elas também podem ser parte do outro. Por quê? Aconteceu isso essa semana aqui onde eu moro, no meu condomínio. A mãe de um dos pré-jovens que eu dou aula disse que estava com Covid, a família toda. Só que o filho dela veio aqui em casa, está brincando no condomínio, está correndo, indo para casa de todo mundo. E aí eu vinha saber que a família inteira estava em Covid. Aí você fala assim, até que ponto a pessoa fala, olha, eu vou proteger o meu próximo. Eu tenho que ter essa consciência também de não transmitir, né? E você vê que isso ainda está longe. É tipo assim, não, eu fiquei em casa, eu fiquei dentro de casa, me cuidei, mas o meu filho podia sair para brincar. Então, é complicado essa mudança de consciência. Mas a gente está aqui ter esse papel, né? Para levar o conhecimento para as pessoas, para que essa mudança de conhecimento, de consciência mude gradativamente. É um desafio muito grande, né, Lu? Porque a gente realmente precisa contar uns com os outros para poder sobreviver, inclusive, né? As ações que a gente realiza, elas têm um impacto que é para além da nossa porta de casa, né? Não é simplesmente o que eu faço dentro da minha casa, é o que nós fazemos com essa corresponsabilidade, né? Tem um texto que a comunidade internacional Bahá'í divulgou na época da Rio+20, que fala que cada um de nós vem a esse mundo tanto com o direito de ser protegido, como com a responsabilidade de garantir os direitos dos outros também, né? E aí eu lembro que quando eu era criança, adolescente, meu pai sempre falava que o seu direito termina onde o do outro começa, né? Então a gente precisa pensar de uma maneira mais coletiva, menos egóica, menos egoísta, né? Que a Fariba estava comentando também, de que se eu penso só nas minhas necessidades, naquelas coisas que são importantes para mim, fica muito difícil eu ver o outro, enxergar o outro e me sentir como parte do outro, né? A Dora está aqui comentando também que o ego é um problema pessoal e a ganância é um problema social. E o respeito é a solução. Verdade, Dora. Eu acho que é muito nessa linha mesmo da gente pensar, né, que o ego, ele é um problema pessoal, mas ele gera essa ganância. Aí ele se transforma num problema social. E a gente precisa se respeitar e se valorizar, se reconhecer no outro para poder superar tudo isso, né? O que mais, gente? O bate-papo tá bom. Tô gostando. Minu, vai comentar com a gente? Não, tá. Tô gostando muito. Não tenho nada assim a acrescentar, realmente. Queridos, queridas, mais alguém? Algum comentário? Então, nós vamos agradecer a Mary por essa maravilhosa sexta-noite. Bom. Tem alguém falando alguma coisa? Não? Bom, então eu vou agradecer também. Vocês veem que a minha forma de atuar aqui no Zoom não é exatamente o usual, né? De fazer uma apresentação unidirecional. Muitas vezes a gente entra nessas atividades com uma expectativa de que vai ser uma palestra, uma coisa mais direcionada, de que vem um especialista. Eu não estou aqui numa posição de especialista, né? Eu estou aqui numa posição de alguém que está pensando sobre esses temas. Eu tenho algumas das minhas experiências e pensamentos e coisas que eu compartilhei com vocês aqui, algumas reflexões, que obviamente não vem só da minha cabeça, vem de um processo de buscar também estudar, entender, buscar inspiração na ciência e na religião, né, como duas fontes
de conhecimento complementares que a gente precisa estar sempre revisitando, mas não como uma especialista. Eu vim para bater um papo gostoso com vocês e estou muito feliz com o resultado do nosso papo. Espero que vocês também tenham gostado e que a gente tenha outras oportunidades de fazer isso sobre outros temas, né, para seguir aprendendo juntos. Então, obrigada, Fariba e Henry, pelo convite. Estou à disposição e seguimos sempre conectados. Muito obrigada, Mary. Obrigada, querida. Obrigada a todos. Obrigado. Muito obrigado, Mary. Foi linda a apresentação. Obrigada, gente. Obrigada, adorei, foi ótimo. Foi. Obrigada. Parabéns, muito boa. Obrigada a vocês. Boa noite, boa sexta, bom fim de semana. Muito bom. Boa noite. Boa noite para todos, muito obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.